Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matemática do Dinheiro. Meu nome é Renan, sou formado em Gestão Financeira e nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para você como calcular o preço teto de uma determinada ação. Desde já eu quero dizer para vocês que existem várias formas de você estar calculando o preço teto de uma determinada ação. No entanto, que se você for no YouTube, você vai encontrar vários YouTubers calculando de formas diferentes. Porém, a forma que eu vou estar passando aqui é a forma que eu utilizo para estar calculando o preço teto das minhas ações. O objetivo de eu estar trazendo esse vídeo aqui é porque eu sei que várias pessoas não têm, no caso, recursos para poder estar pagando um analista para poder estar realizando esses cálculos. Importante ressaltar que os cálculos que a gente vai estar fazendo aqui, obviamente, não vão chegar, no caso, bem aproximado aos que um analista que trabalha já com esse tipo de operação faz, mas se você é uma pessoa que, assim como eu, também não tem dinheiro para poder estar pagando profissionais para poder estar realizando esses cálculos, essa forma vai ser perfeita então para você. Sem mais delongas, eu vou abrir aqui então a minha planilha, beleza? Que eu utilizo aqui para poder fazer o cálculo do preço teto das minhas ações. E nesse primeiro método que você vai ver aqui, que é bem mais simples em comparação ao segundo, obviamente também logicamente, ele é mais inexato em comparação ao segundo. Porém, essa planilhazinha me ajudou bastante quando eu estava começando a comprar as minhas primeiras ações, entender de fato como o mercado funciona. Então, se você é iniciante, ainda está aprendendo como que faz a compra de ações, como que analisa determinados ativos, eu sugiro você fazer dessa forma aqui, beleza? Depois que você já tiver um tempinho de investimento, você pula lá para o próximo método que vai ser um pouco mais exato para você. Essa planilha aqui, eu já vou pegar aqui uma ação. Vou inicialmente aqui então da Taesa, que está em queda aqui agora. A Taesa, que está em R$ 34,80. A gente vai pegar o último dividend yield, mas no caso não é a porcentagem, vai ser os últimos 12 meses, ou seja, 4,85, que significa que quem tinha uma cota da Taesa ao longo dos 12 meses passados recebeu então R$ 4,85. Exatamente isso que eu vou colocar aqui então. 4,85. Rendimento desejado é investidores renomados como Décio Bazin, Luiz Barsi, eles ali então têm em mente um retorno de 6% de rendimento desejado. Porém, eu particularmente acho pouco 6%, Geralmente trabalho com 7 a 8%. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar 7% e a gente vai ter aqui então um preço teto que a gente vai estar pagando em uma determinada ação para receber 7% então de rendimento. Então isso significa que eu posso pagar até R$ 69,29 no valor da Taesa para estar recebendo então 7% de rendimento. Vamos fazer aqui o cálculo agora com a Sanepar, tá bom? Abrir aqui a Sanepar, que está valorizando bem aqui na data de hoje. O último dividend yield, R$ 1,83 nos últimos 12 meses. Eu vou vir aqui, colocar 1,83. Com 7% de retorno desejado, eu tenho que o meu preço teto é R$ 26,14. Então, eu vou estar pagando até R$ 26,14 para receber 7% de rendimento com base na ação que eu comprei. Eu posso aqui estar comprando ainda mais, galera? Porque ainda não está no preço teto de R$ 26,14. Então ainda dá para comprar, ainda vai sobrar mais um pouquinho. Calculando aqui então o preço teto da Petrobras, nessa primeira forma que eu estou mostrando aqui para vocês, vai ser muito bacana aqui também. A Petrobras, ela pagou R$ 14,85, galera. Um dividendo de 48,81%. Ou seja, quem tinha uma cota da Petrobras ao longo dos últimos 12 meses recebeu R$ 14,85. Então vou colocar aqui então 14,85 e vou ter ali então que eu posso pagar até então R$ 212 para poder estar recebendo 7% ali então de rendimento com relação à ação da Petrobras. Ela tá muito boa para estar investindo, Petrobras, tá, galera? Não é uma recomendação de investimento, mas como eu digo para vocês, é apenas a forma que eu realizo então os meus investimentos. E por último, mas não menos importante, Banco do Brasil, uma ação que eu tenho em maior quantidade ali na minha carteira. Para quem tinha uma ação, pagou R$ 4,50. Então vou colocar aqui então R$ 4,50. O preço teto, o máximo que eu posso estar pagando por ela é R$ 64,29. Dá para comprar ainda, tá abaixo do valor, tá, galera? Obviamente, o preço teto ele não deve ser utilizado sozinho, de forma isolada. Devem ser observados outros indicadores além desse, Se você quer ver uma análise aí de uma determinada ação, é só você clicar aqui no card onde eu analisei, por exemplo, as ações da Copasa. Também teve um outro vídeo que eu analisei a Taesa. Só você clicar aqui no card que você vai ver a playlist completa e tá aperfeiçoando cada vez mais os seus conhecimentos com relação aos investimentos. Indo aqui então para a segunda forma de estar calculando o preço teto de uma determinada ação, vocês estão vendo aí que a planilha é um pouquinho maior, um pouquinho mais detalhada em comparação àquela que eu utilizei no primeiro método. Então, consecutivamente, os resultados vão ser um pouquinho mais precisos em comparação à anterior. Vou estar colocando todos os tickers aqui das minhas ações, tá bom? E já já eu volto para poder fazer os cálculos com você. Pois bem, já coloquei todos os tickers aqui então, beleza?
beleza? Para facilitar a nossa análise. Inicialmente vamos estar começando aqui então a analisar a Sanepar. Nessa planilha a gente vai colocar exatamente os dados que estão nessas colunas aqui em cinza, tá bom? Os que estão na coluna cinza a gente vai preencher manualmente e os que estão nessas colunas aqui em amarelo e em vermelho serão preenchidos de forma automática. A gente vai colocar aqui também, né, no caso, qual é o percentual, né, no caso de retorno que a gente quer ter ao longo aí, então do ano. O mínimo é 6, mas conforme eu disse para vocês, eu vou estar colocando 7 porque 6% eu acho pouco. Então vou estar preenchendo aqui. Com relação a Sanepar, vou dar uma olhadinha aqui no preço da cota da Sanepar, está em R$ 21,95. Então vou vir aqui na minha planilha e vou colocar 21,95. Essas colunas aqui serão preenchidas de forma automática. Payout, como que a gente vai saber o payout aqui então da Sanepar? É só a gente dar um Ctrl F e pesquisar aqui então por payout. E aqui vai estar dos últimos 5 anos, eu sempre gosto de analisar a longo prazo, e depois a gente encurtando a nossa análise. Por quê? Porque a gente vai vendo se a empresa está lateralizada, igual aqui a Sanepar, começou lateralizada, caiu, mas teve uma ascensão aqui, ó, de 2022 para 2023. Lembrando que em 2023 ainda está em curso, tá bom? Então vou utilizar aqui uma média de 50% aqui então de payout com relação a Sanepar, tá bom? Coloco aqui 50%, total de ações. Como que a gente vai saber o total de ações com relação a uma determinada empresa? No caso, a Sanepar. É só a gente vir aqui, dar um Ctrl F e colocar papéis. Ele vai selecionar aqui então já os papéis, quantos papéis que a Sanepar tem. Uma observação muito importante aqui, esse número de papéis, né, se a gente for analisar, não equivale apenas ao ticker SAPR11, que é o que a gente está analisando. A Sanepar em si, ela tem vários tickers. Então, se a gente colocar SAPR, vai aparecer o SAPR11, que a gente está analisando, SAPR3, que é o da Sanepar também, e o SAPR4. Então, esses 3 tickers compõem essa totalidade de papéis aqui. Então, na hora da gente for fazer o cálculo, a gente vai pegar esse número total de papéis e fazer a divisão por 3, porque a Sanepar tem 3 tickers aí então. Show de bola! Colocamos aqui o total de papéis, vou colocar aqui um igual e vou realizar essa divisão por 3, porque a Sanepar, novamente ressaltando, tem 3 tickers. E a gente tem aqui então um resultado aproximado. Novamente eu vou ressaltar para vocês, é apenas uma aproximação, tá galera? Se você for em determinados analistas que trabalham exatamente com isso, o cálculo vai ser mais exato, tá bom? No caso, a gente está fazendo uma aproximação com base apenas em intuitos educacionais. Então, com relação ao código SAPR11, 503.735.173. Show de bola! Podemos ir para o próximo passo, lucro líquido anual. Como que a gente vai pegar o lucro líquido anual? Digitar aqui? Não, a gente vai digitar DRE. Tem tudo aqui na DRE, de forma bem simplificada. Vou tirar aqui os custos e a receita líquida. A gente quer o lucro líquido anual com relação ao ano de 2020, 21 e 22. Nos últimos 5 anos, vou puxar aqui dos 10 anos, a gente vê aqui então que a DRE da Sanepar com relação ao lucro líquido vem tendo um crescimento. Isso é um fator bem bacana, né? Então a gente já pode fazer uma análise um pouco mais minuciosa com relação aos 5 anos. Vemos aqui que nos 5 anos está um pouquinho lateralizado. 2020 foi 996 milhões, 2021 bateu 1 bilhão 177 milhões e em 2022 caiu aqui um pouquinho para 1 bilhão 151 milhões. Nesse caso aqui, como que a gente vai fazer? Existem alguns métodos, tá bom? Tem alguns métodos que a gente vai fazer por aproximação e aqui a gente pode tirar a média, porque não tem nenhum resultado exorbitante apenas em um ano. Os resultados são bem próximos, tá bom? Vocês estão vendo, verificando aí, ó. De 996 milhões já não vai lá para 2 bilhões, não, tá bem próximo aqui os valores, então vamos tirar aqui uma média, tá bom? Com relação a esses valores aqui, então, já tinha calculado aqui, tá bom? Mas eu vou calcular junto aqui com vocês, 996.343.000, mais o lucro líquido de 2021, mais o lucro líquido de 2022. E a gente tem, então, 3.325.512.000. Vamos dividir por 3. Por que por 3, Renan? Porque a gente analisou 3 anos aqui, então, 2020, 21 e 22. E a gente vai ter aqui, então, um lucro líquido anual de 1.108.504.000. Então, vou vir aqui, colocar 1.108.504.000. E a gente tem aqui, então, que o preço teto que a gente pagaria aqui, então, pela Sanepar, o máximo que a gente pagaria é de R$ 15,72. Obviamente, o que eu quero ressaltar, deixa eu aqui para o início da página, o que eu quero ressaltar para vocês é que esse item aqui não pode ser analisado de forma individual. A gente tem que usar outros e outros indicadores para a gente de fato saber se está valendo a pena ou não estar comprando uma determinada ação. Porém, no que se diz a preço teto, as ações da Sanepar estão caras, logo que a gente vê o valor aqui de 21,95. Fechou? Vamos calcular aqui agora então o Banco do Brasil, preço teto do Banco do Brasil, BBAS3, antes da gente ver o número de papéis, né? No caso, para a gente fazer aquela divisão, vamos pesquisar aqui, ó, Banco Brasil.
É assim que tem as ações do Banco do Brasil. Vocês estão vendo aqui que tem apenas um ticker, tá bom? Não tem 3 tickers. Então, a quantidade de papéis que tem com relação ao Banco do Brasil, a gente não precisa fazer divisões, porque mesmo o Banco do Brasil só tem apenas o código BBAS3. A gente analisou isso, show de bola. Partimos aqui então para a nossa análise. Qual que é o valor da cota atual? 47,25. Vamos vir aqui colocar 47,25. Essas colunas serão preenchidas de forma automática. Qual que é o payout aqui então do Banco do Brasil? Vamos digitar aqui payout. O payout, né, vou tirar aqui o lucro líquido juntamente com os proventos, está na faixa aqui então, se a gente for ver aqui dos 10 anos, né, vai 39, 30, 40, 30, 2023 aqui está batendo quase 40, né? Então vou usar uma média aqui então de 40% aqui então para o Banco do Brasil de payout. Total de ações, é aí que chega aquela análise que a gente fez. A gente vem aqui e coloca papéis. 2.865.417.020. Novamente dizendo aqui para vocês, não precisa fazer divisão, porque o Banco do Brasil só tem apenas um ticker. Vamos aqui então para o lucro líquido anual, colocando aqui então, pesquisando no caso por DRE, né? Que é aqui que a gente vai ter aqui então o lucro anual. Pesquisando dos 10 anos, lucro líquido anual, a gente está vendo aqui então que está em uma constante ascendência aqui então o Banco do Brasil no que se diz as ações, né, galera? Teve um recuo aqui de 2015 para 2016, a mesma coisa aconteceu em 2019 para 2020, porém 2021, 2022 está batendo aqui já 29 bilhões faturados, né, de lucro líquido então do Banco do Brasil, do BB. Vou utilizar uma média aqui então de 25 bilhões, beleza? Isso aqui que vai por aproximação, tá vendo, galera? Não tenho porquê de tirar a média aqui, porque os resultados eles são ascendentes, ó. 7 bilhões, 10 bilhões, 13 bilhões, 16 bilhões, aqui já teve um recuo, então a gente não pode usar isso como média, porque se tivesse em ascendência, né, todos no mesmo caminho, ou lateralizado, ou tudo em queda, aí sim a gente tirava uma média. Porém aqui os resultados, eles são basicamente de 3 bilhões, galera, olha só. Então a gente tira uma média no que se diz em relação à valorização. Ó, de 29 bilhões para 19 bilhões, são basicamente 10 bilhões. Então eu tenho quase certeza, né, posso estar errado, claro, como eu disse para vocês, isso aqui é apenas no intuito educacional, estou fazendo uma mera aproximação da minha opinião, mas eu acredito que o Banco do Brasil tem potencial de bater nesse ano aqui, então, de 2023, 30 bilhões faturados. Mas eu vou utilizar uma média de 25 bilhões, porque se passar disso, obviamente, é um resultado ainda muito melhor. Então, vou utilizar uma média aqui de 25 bilhões, chutando aqui um pouquinho baixo. E a gente pode ver aqui, então, que o Banco do Brasil, o preço teto máximo que eu posso pagar aqui, então, pela ação é de R$ 49,86. Se a gente for olhar aqui, então, o preço da cota está em R$ 47,25, que significa que está barato. Mas, obviamente, também o Banco do Brasil teve uma valorização muito top, né, galera? 17,60% ao longo dos últimos 12 meses. Partindo aqui, então, para Petrobras. Petrobras, vamos fazer aquela pequena análise de papéis também que a gente fez, tá bom? Vou abrir aqui o meu código, tá tendo uma valorização de 0,03% hoje. Petrobras, se a gente for colocar PETR, ela tem aqui então dois tickers, né? PETR3 e PETR4. Então, no caso, aquela divisão de papéis serão por 2, tá bom, galera? Porque a Petrobras tem apenas 2 tickers, então, de ação. Vamos precisar fazer uma divisão logo no cálculo de papéis. Partindo aqui, então, para o início da nossa análise, o valor da cota está em R$ 30,43. 30,43, vou colocar aqui. Essas colunas novamente serão preenchidas de forma automática. O payout aqui, então, da Petrobras, é só a gente colocar payout aqui no Ctrl F. Esse payout da Petrobras é exorbitante, né, galera? É bem significativo. Então, vou puxar aqui nos 10 anos, desmarcar proventos juntamente com lucro líquido. A gente pode ver aqui, então, ó, 2018, ela está em uma constante ascendência. Caiu aqui de 2020 para 2021. 2022 foi para mais de 150%, caiu aqui. E a expectativa é que em 2023 ela cresça um pouquinho mais, ultrapassando, né, no caso, os 100%, considerando esses resultados que ela vem apresentando. Porém, eu vou utilizar aqui o mínimo, né, de 90%. Tudo bem que a média é 84,07, a gente olhando aqui, mas eu chuto, no caso, um payout para esse ano de 2023, né, assim que fechar, no caso, o ano, de, no mínimo, 100%. Então, vou colocar aqui, então, 90% para a gente utilizar uma base, chutando aqui baixo, né? O total de ações, vamos fazer aquele esquema agora, pesquisar aqui por papéis, 13 bilhões, 44 milhões, 496.930. Colocamos aqui, então, acabou? Não, a gente tem que fazer divisão, porque a Petrobras tem 2 tickers, né? Então, a gente vai dividir esse total de ações, total de papéis, por 2. Então, a média vai ser de 6 bilhões, 522 milhões, 248.465 por ticker, tá bom? Apenas uma aproximação, novamente ressaltando aí para vocês, né? Porque tem muita pessoa que vai querer comentar
argumentar, mas fulano faz dessa forma, mas como eu disse para vocês, esse vídeo tem apenas intuito educacional, não venha comparar estudos de outra pessoa. Esse é o meu estudo, é a forma que eu gosto de estar calculando aqui e uma forma que de fato tem dado certo para mim. Então por isso apenas que eu estou passando para vocês, porque deu certo para mim. Vendo aqui então o lucro líquido anual, vamos pesquisar aqui por DRE. Nos últimos 10 anos aqui então da Petrobras, vou tirar aqui então os custos e a receita líquida. Vocês estão vendo que de 2020, né, galera? Ó, 2013, 14, 15, 16 no prejuízo. Em 2017 prejuízo, 2018 aqui, ó, começou 25 bilhões, 40 bilhões, caiu aqui então para 7 bilhões em 2020. Desde 2020 e 2021 cresceu, 2022 cresceu também. Então, 106 bilhões, vocês estão vendo aqui que não tem, no caso, uma lateralização, nem só um histórico de 3 anos em alta, nem só um histórico de 3 anos em baixa, né? No caso, a gente está em uma constante ascendência, então vou utilizar um método de aproximação, tá bom? Porque o resultado do lucro líquido de 2020 para 2021 foi de basicamente quase 100 bilhões, né, galera? Então é muita coisa aqui, então, para a gente estar utilizando uma média, porque a média não vai dar muito absoluta. Vou chutar aqui, então, que no mínimo, em 2023, tenha um lucro líquido, a Petrobras tenha um lucro líquido de 120 bilhões. Obviamente, eu acho que vai ser uns 190, mais ou menos, 180, vai ficar nessa faixa, com projeções obviamente maiores, né, em alguns estudos, porém eu vou chutar aqui um pouquinho para baixo, em 120 bilhões, para a gente estar fazendo aqui então o cálculo do nosso preço teto. E aqui que a gente tem a surpresa, galera, olha só, com esses resultados que a Petrobras vem apresentando, a gente poderia pagar o máximo de R$ 236 nas ações. Então, se você quer entender um pouquinho mais com relação à Petrobras, eu fiz um vídeo específico com relação à Petrobras, se essa queda, né, no preço de ações, essa desvalorização nas cotas que a Petrobras vem tendo, é um risco ou é uma oportunidade? Cabe a você decidir, porém eu fiz um vídeo específico que vai te auxiliar a tomar essa decisão e decidir se você vai comprar ou vender suas cotas da Petrobras. Link aparecendo aqui no card, confere lá que o vídeo ficou muito bom também. Analisando aqui agora a Taesa, tá, galera? A última ação aqui que eu tenho em carteira pra gente calcular o preço teto. Novamente a Taesa também tem vários tickers, tá bom? Tem TAI 3, TAI 4 e TAI 11. Vamos fazer a mesma divisão aqui então no número total de ações, né? O número de papéis. O valor da cota da Taesa tá em 34,67, 34,67. Essas colunas novamente repetindo, serão calculadas de forma automática. O payout aqui então da Taesa, vamos colocar aqui então o payout, nos últimos 10 anos, desmarcar essas duas colunas, está na faixa de 90%, foi para 116%, caiu 80%, 60%, 80%, 60%, 90%. Vou utilizar aqui então a média de 70% aqui, tá, galera? Para Taesa aqui na média de payout. Então suponha que ela tem aqui 70% de retorno. Total de ações, é só a gente vir aqui e colocar papéis. Tem 1.033.496.721. Show de bola. Acabou aqui? Não, a gente tem que pesquisar aqui, ó. Taesa, se a gente for pesquisar pelo ticker, né? Tem TAI 11, TAI 3 e TAI 4. Então são 3 códigos dividindo esse número total de papéis aqui então por 3. Vou deixar aqui o símbolo de igual para ele poder então fazer o cálculo ali pra gente. Dividir por 3. 344.498.907. E aqui o lucro líquido anual, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Puxar aqui a DRE dos últimos 10 anos, vamos ver aqui como que tá essa DRE. Lucro líquido, começou aqui lateralizado, caiu, subiu um pouquinho, teve uma constante ascendência, né? Olha só o salto, galera. Esse salto aqui que não dá pra gente utilizar a média, tá vendo? Porque a diferença é muito significativa do ano pro outro. É muito difícil a empresa continuar nesse hype. Uma empresa que, no caso, vem apresentando esses resultados bem lateralizados, em um ano seguido do outro já vinha apresentando uns saltos, então, de uma lucratividade bem mais significativa. Então, não vou estar utilizando média, né, no caso, vou estar aproximando aqui mais ou menos em 1,5 bilhão, tá? 2020, 2 bilhões, 2021 caiu aqui um pouquinho, 2 bilhões também. 2021, 1.449 bilhões. Então, vou utilizar aqui a média de 1,5 bilhão, mais ou menos, 1 bilhão e 500 milhões. E a gente tem aqui então que o nosso preço teto aqui com relação à Taesa é de R$ 43,54. Tá barato? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem aqui 34,67, tá bom, galera? Até mesmo se a gente quisesse ter um retorno de 8%, vou colocar aqui 8% para vocês terem uma noção, a gente ainda estaria pagando barato pela Taesa, olha só, 34,67. E aqui então, utilizando 8% de retorno, a gente ainda acharia ela barata. O que significa que a gente comprando uma cota da Taesa por agora, a gente tem uma projeção de ter muito mais aqui então retorno do que 7%. Na minha opinião, então,
eu compraria mais cotas da Taesa, esperaria só um pouquinho esse recuo da dívida, né? Eu mostrei no vídeo aí da Taesa, né, o qual se diz aos dividendos, esperaria só um pouquinho essa dívida que dá uma reduzida e já entraria com a operação de compra com relação à Taesa então. Pois bem, desde já peço o seu like, se inscreva no canal caso você curte esse estilo de vídeo, esse estilo de análise e deixe seu comentário aqui embaixo também, pois o seu comentário é muito importante para que o YouTube veja esse engajamento e direcione esse conteúdo para mais e mais pessoas que curtem assuntos relacionados a finanças e investimentos. Desde já peço também o seu like, pois dessa forma eu fico mais motivado e ajuda também no engajamento do meu conteúdo. Vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu, um forte abraço e até mais!